Na última terça-feira, dia 8, foi realizada a abertura do Tribunal Diocesano para a causa de beatificação do Padre Pedro Bausi na Catedral Metropolitana de Teresina, Nossa Senhora das Dores. Vamos conferir. Estiveram presentes na abertura do tribunal fiéis devotos do Padre Pedro Bausi e representantes do clero arquidiocesano. O Tribunal Diocesano, por meio do arcebispo e dos sacerdotes nomeados por ele durante a sessão especial, tem a responsabilidade de recolher as provas formais e relatos de testemunhas dos feitos realizados pelo servo de Deus. Nesta fase, também são incluídas perguntas sigilosas que vão ajudar na preparação de um relatório que será analisado por comissões durante a fase romana do processo de beatificação. O padre Igor Torres, postulador da causa, explica como acontece esse processo de beatificação e canonização. De modo resumido, acontece em duas grandes fases, uma chamada fase diocesana e a fase romana. Na fase diocesana, nós temos a etapa preliminar de uma primeira pesquisa, essa que foi feita nos últimos anos, e essa fase instrutória, com os organismos que são o Tribunal Diocesano, a Comissão Histórica e os censores teólogos. Essas provas são formalmente recolhidas, são organizadas e depois enviadas a Roma, onde começa a chamada fase romana, onde se julga o mérito das questões. As provas são organizadas e passam por consultores históricos e consultores teólogos, até chegar ao Santo Padre, que decreta a venerabilidade e, com a comprovação de um milagre, a beatificação e depois a canonização. A Associação Padre Pedro Bausi é autora da causa de beatificação e canonização do servo de Deus. O processo foi aberto no dia 20 de janeiro de 2020, após receber uma resposta positiva da Santa Sé. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, destaca algumas características do Padre Pedro Bausi que contribuíram para a abertura desta causa. Nós exultamos de alegria, de ação de graças. Houve um membro da nossa família arquidiocesana, cujo túmulo se encontra aqui em Teresina, um missionário de mão cheia e um homem de Deus que ainda hoje marca a história de Teresina, como já marcou da Bolívia e na Itália, onde grande número de seus amigos vem aqui para continuar a obra dele, a obra de caridade. Então isso nos dá um sentido de que a igreja é dinâmica, nos dá a certeza de que vale a pena ser bom, porque, como a Bíblia diz, a memória dos justos permanecerá para sempre. Então a memória dele está permanecendo nos corações das pessoas que ele ajudou, das pessoas que ele sinalizou serem de fato pessoas que ele foi ao encontro como ovelhas perdidas, drogados, rancenianos, ébrios, pessoas que estavam em situação de pobreza extrema. Aí ele ergueu de fato esse monumento de testemunho de fé. Por isso nós nos alegramos que a sua memória permaneça e possa a igreja um dia colocá-lo como uma referência para a imitação dos cristãos. Maria de Fátima, devota do Padre Pedro Bausi, vivenciou momentos ao lado dele durante sua trajetória na Arquidiocese de Teresina. Ela relembra alguns acontecimentos de sua vida em que ele esteve presente. A minha vida toda, desde eu criança, eu conheço ele, conhecia ele, graças a Deus. E minha caminhada, a minha vida espiritual, eu devo todos os ensinamentos, foi ele que me ensinou, graças a Deus. Eu casei, foi ele que fez o meu casamento, a minha primeira comunhão, a minha crisma, O último momento que eu tive com o Padre Pedro, com ele vivo, eu encontrei com ele lá na igreja, Eu não lembro a data realmente certa, mas ele ia fazer o último casamento dele, na paróquia, na Senhora da Paz, e eu estava lá. Ele foi levado para o altar pelos braços de uma pessoa, E aí ele bateu no meu rosto e disse que eu era muito importante. Eu nunca vou esquecer disso, nunca. Ele bateu no meu rosto, aquela mãozinha dele bem fininha, que já estava bem doentinho, Eu nunca vou esquecer disso. Bateu no meu rosto e falou que eu era muito importante. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e é uma maravilha para todos nós do Piauí, Teresina do Piauí,
O padre Igor Torres revela como o povo de Deus pode ajudar durante esse processo em que o Tribunal Diocesano está sendo realizado. Nós podemos acompanhar o tribunal com a nossa oração, esperando que desenvolva o seu trabalho com a seriedade e a competência que nós sabemos que terá. E, ao mesmo tempo, a nossa comunidade diocesana é convidada a continuar rezando, seja por esses que estão diretamente envolvidos na causa, seja para invocar a intercessão do Padre Pedro, porque nós sabemos a Igreja pede como sinal para o processo a comprovação de um milagre para a beatificação e outro para a canonização. Então, o trabalho do povo de Deus é invocá-lo com a mesma confiança que nós tínhamos enquanto o conhecemos em vida. Unidos, os fiéis seguem com essa missão de permanecerem firmes e confiantes na oração, na intenção de que o Padre Pedro Bausi consiga a graça de ser beatificado e canonizado.